Então, o tema será esse, sobre o teor de sódio nos produtos Herbalife Nutrition do Brasil. Vamos começar pela declaração da Organização Mundial da Saúde. O sal de cozinha, ou cloreto de sódio, que tem fórmula molecular NaCl, onde Na refere-se ao sódio e o Cl refere-se ao cloro, é uma mistura que tem 60% de cloro, ou cloreto, como ele é chamado, quando está dissolvido na água, e 40% de sódio. Portanto, 1 grama de sal de cozinha, guardando essas proporções de 40% de sódio e 60% de cloro, contém 400 miligramas de sódio. Gravem essa informação. 1 grama de sal de cozinha contém 400 miligramas de sódio. E a OMS afirma que a quantidade diária de sal recomendada, e também a Sociedade Brasileira de Hipertensão, deve ser de, no máximo, 5 gramas, o que representam 2 gramas de sódio. E vocês bem sabem que 2 gramas de sódio é exatamente igual a 2.000 miligramas. Partindo dessa informação, vamos adiante. Segundo também a OMS, no Brasil, olha só o absurdo, a média de consumo de sal são 12 gramas per capita dia. 12 gramas, que dá 4,8 gramas de sódio. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente não passe de 5 gramas de sal ou 2 gramas de sódio. Então, nós estamos praticamente passando do dobro da quantidade de sódio recomendada pela Organização Mundial da Saúde. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, se o consumo de sal no Brasil seguisse os padrões recomendados pela OMS, haveria uma diminuição de 15% nos óbitos por acidente vascular cerebral e 10% de redução nos óbitos por infarto do miocárdio, que são as 2 principais causas de óbitos no mundo inteiro. Agora, deixa eu compartilhar com vocês a importância do sal e do sódio para a nossa saúde, para o nosso funcionamento, para a nossa biologia, e os riscos do consumo excessivo. Então, primeiro, o equilíbrio hídrico corporal depende da quantidade de sal e de cloreto de sódio circulando nos nossos fluidos. Se você ingere demais, você fica desidratado. Se você ingere de menos, você fica com excesso de líquido circulando e pode afetar sua pressão arterial, sua pressão sanguínea. Outra função importante na nossa biologia é a transmissão do impulso nervoso, que, por sua vez, controla a contração muscular. Tanto a contração muscular esquelética, para gerar movimento, quanto a contração muscular do músculo cardíaco, como a contração muscular das nossas vísceras. Precisa de determinada concentração de cloro e de sódio para garantir esse bom funcionamento. E também garantir a normovolemia, que é o nome técnico para o volume normal de sangue circulando. Então, tudo isso evidenciam a importância do cloreto de sódio para a nossa saúde. Todavia, quando você ultrapassa aquele consumo que a gente já mencionou, de 5 gramas de sal por dia, você vai ter hipertensão arterial, vai aumentar o risco de infarto, vai aumentar o risco de AVC, vai aumentar o risco de você desenvolver problemas renais e também o desequilíbrio do excesso de cloro e de sódio na circulação faz com que você perturbe o metabolismo do cálcio e do magnésio nos ossos, acarretando também a osteoporose. Então, nós temos que buscar sempre o equilíbrio, e esse equilíbrio passa por atitudes na nossa cozinha. E uma delas é evitar colocar o saleiro sobre a mesa para desenvolver aquele hábito de adicionar o sal no prato já preparado, além do sal que foi adicionado no preparo durante o cozimento. A Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela determina que os produtos industrializados devem especificar, por lei, a quantidade de sódio presente em uma porção daquele alimento. Então, esta informação está presente na tabela de composição nutricional do rótulo do produto que você vai adquirir. E é importante a gente ficar atento para isso. Eu fiz aqui uma pesquisa para vocês, montei esse slide aqui, com os alimentos que são considerados campeões de sódio. Essa média foi calculada entre produtos de diversas marcas, certo? Então, aqui da esquerda para a direita, os campeões estão bem representados. Número 1,
é o macarrão instantâneo, que vocês conhecem com aquela marca, e que numa porção de 85 gramas, que é um pacotinho, tem 2.700 miligramas de sódio, num pacotinho de macarrão instantâneo. Tem noção do que significa isso? O molho de soja vem em seguida, uma colher de sopa tem 902 miligramas de sódio, e quando você vai para um rodízio de comida japonesa, facilmente você vai ingerir 2, 3, 4 ou mais colheres de molho de soja, então tem que ter muito cuidado para não encher aquela baciazinha que eles servem, ficar mergulhando os alimentos na hora que você vai comer, simplesmente pingar um pouquinho nas peças que você vai ingerir para você diminuir o uso do molho de soja, porque tem uma quantidade absurdamente elevada de sódio. Depois nós estamos falando aqui do bacon. Numa porção de 100 gramas tem 830 miligramas de sódio. Pizza sabor calabresa, uma fatia, tem 620 miligramas de sódio. Salsicha, uma porção de 50 gramas, tem 551 miligramas de sódio. Pão francês, o pãozinho, carioquinha, como a gente chama aqui no Ceará, uma unidade, tem 304 miligramas. Eu conheço algumas criaturas que são tranquilamente devoradoras de 5 pãezinhos desses numa merenda. Então, dá para vocês terem uma ideia da quantidade de sódio, sem contar com a manteiga, com sal, que também é adicionada para poder preparar, e muitas vezes coloca até um queijinho dentro para poder dar aquela incrementada no lanche. E molho de saladas, que as pessoas utilizam muito quando vão comer salada fora de casa. A gente recomenda que esse molho de salada não seja adquirido para a sua casa, que você prepare o seu molho de salada para que seja mais saudável, mais saboroso e que você ingira menos sódio, tá certo? Agora vamos concentrar nos nossos produtos. Muita atenção aqui para vocês terem a informação correta e atualizada. O nosso shake, ele tem 90 miligramas por porção de sódio. Com o Nutrev tem 215 miligramas, melhor, tem 125 miligramas, portanto, você, numa porção de shake com Nutrev, você vai para 215 miligramas. 215 miligramas de sódio por porção, um shake feito com Nutrev. O Herbal Concentrate, por sua vez, não contém quantidades significativas, então não é nem mencionado no rótulo, quantidade de sódio que tem. Então, a gente coloca aqui como nosso programa básico, então fica tranquilo, porque a quantidade de sódio que você está ingerindo num shake feito com shake Nutrev são só 215 miligramas. Então, se você fizer, olha a observação, a substituição de 2 refeições diárias pelo nosso shake, você vai ingerir o dobro, né? 430 miligramas de sódio por dia, substituindo 2 refeições principais. Preste atenção nesse detalhe. O que significa que você ingeriu, no total, com os 2 shakes, um pouco mais de 20% da sua necessidade diária de sódio recomendada pela OMS e pela SBH. Muito importante vocês terem essa informação. Agora vamos falar da NutriSoup. Caso você faça, que não é comum fazer 2 substituições de refeições com a NutriSoup. Vamos imaginar uma substituição de refeição com um shake e uma NutriSoup. O total de sódio que você vai consumir será de 875 miligramas. Ou seja, 215 miligramas do shake, feito já com Nutrev, mais 660 miligramas da NutriSoup feita com leite semidesnatado. O que ainda representará menos da metade da nossa necessidade diária de sódio. Isso aqui é muito importante também vocês gravarem. Nem sempre as pessoas usam a NutriSoup diariamente. Usam como uma opção de variação do sabor do shake e da condição de tomar um shake salgado. E pode também utilizar, tanto o Nutrev como pode utilizar o shake, como pode utilizar a NutriSoup para fazer outras formas de preparação culinárias alternativas ao shake. Agora vamos para os nossos lanches proteicos saudáveis, as nossas sopas instantâneas. Então, nós temos 2 opções de sabores de sopas instantâneas. Temos frango com legumes, que tem 451 miligramas de sódio, e legumes com verduras, que tem 478 miligramas de sódio. Tirando uma média, ambas não chegam a 25% da nossa necessidade diária de sódio, como opção de um lanche salgado
e que você pode tomar ou no meio da manhã, ou no meio da tarde. Aqui nós estamos falando da nossa sopa instantânea. Então, nós podemos concluir que a substituição parcial de até 2 refeições principais diárias pelo nosso shake e a adição de uma sopa instantânea como lanche saudável, além de todos os benefícios conhecidos do ponto de vista nutricional, pela presença de proteínas nobres, pela presença de micronutrientes, pela presença de fibras pré-bióticas e a baixa caloria, também contribui para a redução do consumo diário de sódio, o que é ótimo para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. No site da Herbalife tem um alerta, que é importante saber. E aqui eu concluo a minha apresentação. Os produtos da Herbalife podem ser utilizados por pessoas com hipertensão? Resposta oficial. Os hipertensos possuem necessidades dietéticas específicas e, portanto, devem ser acompanhados por um médico nutricionista para uma orientação de uso individualizado. Nós sabemos que uma alimentação diária saudável, constituindo de variedade de alimentos como frutas, vegetais, grãos integrais, proteína magra e uma quantidade limitada de sal e sódio, associada à manutenção de um peso saudável e prática regular de atividade física, além da gestão inteligente do estresse, tem demonstrado efeitos positivos no controle da pressão arterial. E, por fim, as estratégias para controlar a hipertensão devem ser sempre adaptadas às necessidades de saúde, uso de medicamentos e restrições dietéticas específicas de cada indivíduo. Por isso é importante que os hipertensos consultem seu médico ou nutricionista para individualmente determinar se os produtos da Herbalife são apropriados para si e a melhor forma de consumi-los. Ok, pessoal?